Então, hoje vocês têm uma dobradinha de Rafael aqui na nossa trilha do conhecimento. Sou muito grato aqui pelo convite de ser um embaixador pelo 4º ano consecutivo, e é um prazer estar aqui sempre com vocês compartilhando conhecimento, tá? Eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação. Por favor, vocês me avisem se vocês estiverem vendo a tela já. Estamos sim. Sim. Opa. Só um minutinho, gente. Eu vou... Preciso incluir o som do computador aqui para que vocês vejam os vídeos com áudio. Só um minutinho. Ô, Wendel, não é só a internet, não. Sou eu. Só um minutinho. Ah, agora sim. Todo mundo vendo? Sim, estou vendo. Show de bola. Me perdoem aí pelo probleminha que nós tivemos, tá? Então, o assunto de hoje é AIoT, tá? É um assunto que é de muito interesse para a Bosch, tá? É um assunto que está totalmente interligado aí com a trilha de conhecimento de engenharia desde a primeira palestra, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre este assunto hoje. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, tá? Quem sou eu? Tá? Eu sou o Rafael Pérez, eu sou um homem branco, atualmente estou usando barba, tenho um cabelo preto com um topete longo, topete bem grande, e estou usando uma camisa azul marinho com o logotipo da Rexroth. A Rexroth é uma divisão da Bosch que trabalha com automação industrial, tá? Então, eu tenho 34 anos de idade, sou formado em engenharia elétrica e estou aqui na Bosch Rexroth há 15 anos. Tá? Já passei por algumas áreas aqui, comecei na área produtiva, passei para planejamento, já tive a oportunidade de gerenciar algumas obras, alguns startups de equipamentos em alguns clientes no Brasil, e atualmente estou como líder de time de service, tá? Esse time que vocês estão vendo na foto aí, ó. Uma das características que eu mais gosto nesse time é que só tem gente bonita. Vocês vão poder ver na foto aí que a gente só trabalha com pessoas bonitas. Olha que gente linda que a gente tem aqui, tá? Estou nesse cargo de liderança do time de service já há 3 anos, e nós, aqui no time de service, nós trabalhamos com assistência técnica, ou seja, são produtos que já trabalharam nos nossos clientes pelo tempo de vida que eles têm e retornam para a gente para nós fazermos a revisão, para nós fazermos o reparo, tá bom? E uma curiosidade aí também sobre a minha vida pessoal, eu já trabalhei também ao longo da minha carreira, em paralelo às minhas atividades aqui no Grupo Bosch, como professor do Grupo Senai. Já trabalhei com automação, professor de automação industrial, professor de hidráulica e pneumática, e também sou professor de canto, tá? Sou formado em canto, amo cantar, tenho a minha banda que se apresenta de vez em quando, e também dou aula de canto aí para alguns alunos aí que se interessam pelo assunto, tá? E eu gostaria de passar minha palavra agora também para o meu colega Rafael Teodoro, que vai se apresentar também. Olá, pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Legal, bacana. Então, primeiro, estou muito feliz aqui por poder compartilhar com vocês aqui um pouquinho desse tema, né? Vai ser um momento aqui de trocas, então é bem bacana vocês também poder compartilhar com a gente, colocar as dúvidas, as perguntas, aí, os pontos no chat, porque vai ser um momento aí de bastante interação entre nós.
Eu tenho 42 anos, eu sou formado em administração de empresas, com MBA em gestão da cadeia logística, e atualmente eu estudo coaching e gerenciamento de pessoas. Atualmente eu trabalho na planta aqui de Sorocaba, estou aqui há 3 anos, desde 2019, como gestor da cadeia logística. Anteriormente eu fazia parte do time de Campinas e desde 2019, então, eu faço parte aqui dessa galera de Sorocaba. Minhas expertises aí, minha área de conhecimento é na cadeia logística e também aí com conhecimentos de comércio exterior, processos de melhoria contínua, conhecendo aí um pouquinho do sistema Toyota de produção, é uma das minhas paixões, né? E também aí desenvolvimento e gerenciamento de pessoas, que eu tenho bastante vontade de aprender. Então, mais uma vez, obrigado pela participação de todos e espero que a gente possa aproveitar esse momento juntos aí. Agora eu passo para o Rafa, que ele vai dar um show para a gente aí de conhecimentos em IoT. Valeu, Rafa. Vamos continuar aqui, então. Bom, então a gente vai falar, como eu disse anteriormente, nós vamos falar sobre AIoT. Tá? Por que esse assunto está em alta e por que esse assunto é tão relevante para nós aqui do Grupo Bosch? Porque a AIoT é exatamente a direção em que a Bosch quer estar, né? Ela tem tudo a ver com o futuro que a Bosch está direcionada para trabalho, tá? Ela vai utilizar tanto a inteligência artificial quanto a internet das coisas para fazer a união desse mundo físico com o mundo digital. E aí a gente tem expertise, né? O Grupo Bosch tem expertise nas duas áreas, tanto na parte física, na parte de sensoriamento, na parte de facilitar a vida do usuário, quanto na parte de inteligência artificial. Então, eles estão, o Grupo Bosch como um todo, ele está levando muito a sério esse assunto, porque nós temos certeza absoluta de que esse é o futuro e nós estamos direcionados para isso, tá? E principalmente porque o Grupo Bosch, ele quer sempre como foco principal trazer o benefício para a vida das pessoas, tá? Então, o nosso slogan sempre foi Inventing for Life. Então, a gente sempre quer que a vida das pessoas, através da nossa tecnologia e através das nossas invenções, estejam sempre melhorando a vida da população no geral, tá? Então, o que é esse negócio? O que é AIoT? Vamos entender melhor. Essa sigla nada mais é do que a junção de outras duas siglas que nós já conhecemos bem, tá? Então, a AI, ou abrasileiradamente falando, né? A gente abrasileirou para IA, que é a inteligência artificial, com a internet das coisas, né? Que é a IoT. Então, enquanto a inteligência artificial é baseada na parte de software, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente pode levar o nosso pensamento para uma coisa muito complexa, né? Um ser pensante, um ser que é capaz de raciocinar, um ser que é capaz de tomar decisões. Mas a gente pode falar em escalas menores aqui de inteligência artificial também, tá? Desde uma máquina que tem uma rotina de programação capaz de coletar dados, processar esses dados e tomar algumas decisões simples, tá? A gente já pode considerar isso uma inteligência artificial. Onde a gente vai encontrar isso na nossa casa, por exemplo? Bom, a gente já tem alguns eletrodomésticos com uma pequena inteligência artificial. Quem aqui em casa não tem um micro-ondas, por exemplo, né? Então, o micro-ondas, antigamente, não tinha essa metodologia, mas hoje você já consegue encontrar micro-ondas no mercado que vão ter algumas rotinas já programadas, já de fábrica, como, por exemplo, algumas receitas, algumas programações, quando você, eu quero fazer um pudim. Quando você faz um pudim, você já vai poder selecionar esse pudim ali na programação do micro-ondas e ele já vai ajustar a potência automaticamente, ele já vai ajustar o tempo que ele precisa fazer essa receita automaticamente, e fora a parte de sensoriamento de segurança. Então, esse sensoriamento de segurança vai poder desligar o micro-ondas automaticamente se ele extrapolar a temperatura, ele vai poder avisar você que o seu produto está pronto, que a sua comida está pronta. A gente já pode considerar isso uma inteligência artificial em pequena escala, tá bom? E a internet das coisas? Onde que entra isso aí? Bom, antigamente, a internet ela estava exclusivamente atrelada a um computador,
tá? Então, você só tinha acesso à internet quando você acessava o seu desktop, quando você acessava o seu notebook, e aí, posteriormente, com o celular, quando a gente entrava aí na rede, tá? Hoje em dia, os nossos eletrodomésticos, os nossos produtos, já têm acesso à internet. Então, é daí que vem o nome Internet das Coisas, tá? Então, as nossas coisas passaram a ter acesso à internet também. Quais são os benefícios que isso pode trazer para a nossa vida pessoal? Bom, primeiro de tudo é que nós vamos ter agora a capacidade de trocar informações entre a rede de internet e os nossos eletrodomésticos, por exemplo. Então, eu consigo comandar os meus eletrodomésticos à distância por meio da internet, ou consigo também receber informações desses itens através da internet. Então, vamos imaginar, pessoal, usando esse exemplo aí dos eletrodomésticos novamente, tá? Vamos imaginar que eu estou no trabalho, mas eu gostaria que a minha máquina de lavar começasse a rotina de lavar a minha roupa enquanto eu ainda estou no trabalho. Então, eu posso aqui, do meu trabalho, mandar um comando através da internet para que a minha lavadora de roupas comece a rotina de lavagem à distância, tá bom? E eu também posso receber informações desses meus eletrodomésticos enquanto eu estou trabalhando. Eu posso receber um alerta aqui no meu smartphone dizendo, olha, sua roupa já está pronta, está indo para a secadora. Ah, olha, deu uma queda de energia aqui na sua casa às 3h10 da tarde. Tá? Ou então, a sua casa foi acessada ao meio-dia, a porta abriu ao meio-dia. Então, quando eu começo a integrar as nossos itens, as coisas, né? Eu começo a integrar esses itens residenciais à internet, eu posso receber dados deles e posso enviar dados deles também. Outra coisa que a internet das coisas pode nos trazer de benefícios, atualizações automáticas. Então, antigamente, quando um item dava defeito, ou quando algum item mostrava alguma faceta que não era prevista em desenvolvimento, né? Isso demorava um certo tempo para ser corrigido, né? Isso ia para uma assistência técnica, o assistente técnico checava esse item fisicamente, percebia, descobria a falha e ele retornava isso para a fábrica. Assim, olha, fábrica, apareceu um probleminha aqui, ó, a programação errada no nosso micro-ondas, aconteceu alguma coisinha errada, tá? Hoje, a gente conectando os nossos produtos à internet, essa falha pode ser detectada e pode ser corrigida à distância. Então, quem nunca recebeu uma atualização automática no seu computador ou uma atualização automática no seu celular, né? Então, essas atualizações automáticas também podem acontecer com os nossos produtos residenciais, né? Então, a minha geladeira, o meu micro-ondas, a minha lava-louças, a minha lavadora de roupas também pode receber atualizações automáticas. Hoje em dia, até os veículos, né? Os nossos carros podem receber atualizações automáticas. Então, alguma coisa que não estava prevista ou até uma melhoria. Olha, os nossos usuários estão nos dando feedbacks que talvez, se a gente melhorasse isso no nosso carro, ficasse melhor. E aí, através desses feedbacks, a gente vai poder fazer atualizações nos nossos produtos como um todo. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntas, é só ir mandando no chat aí ou abrindo o microfone e vão conversando com a gente. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do dado. O que é o dado? Vocês que acompanharam as palestras anteriores, principalmente na de Indústria 4.0, vocês já devem ter ouvido falar que o dado é a nova matéria-prima, né? Então, ele é a matéria-prima da Indústria 4.0, da nova revolução industrial. O que é um dado? Um dado nada mais é do que alguma coisa mensurável, alguma coisa que pode ser medida, tá? E através dessa medição pode ser analisada e através dessa análise alguma decisão possa ser tomada, tá? Então, mais importante do que ter o dado é saber o que fazer com ele, tá bom? Então, o dado, ele é a nossa nova matéria-prima. Nós, como seres humanos, nós temos uma série de dados, tá? Você já deve ter ido em algum lugar e o atendente falar assim para você, olha, Rafael, eu preciso dos seus dados, né? A gente automaticamente vai pensar em nome completo, RG, CPF.
data de nascimento, mas a gente tem uma série de outros dados também que pode ser informado para essa pessoa. Então, mais importante do que ter dados é saber quais dados são importantes para você, né, e o que você vai fazer com eles. Então, a próxima vez que alguém pedir os seus dados, você pode fazer uma brincadeirinha com eles. Você pode falar assim, ó, que dados que você quer de mim? O meu nome completo é um dado. A cor da minha pele é um dado. O meu grau de escolaridade é um dado. A cor do meu cabelo, a minha altura, o meu peso, quantas vezes eu já fui internado, né? Com quantas pessoas eu moro em casa, quantos carros eu tenho, qual o tamanho do meu pé, qual o tamanho da minha mão, qual a minha circunferência de tórax, tudo isso são dados, tá? Alguns são úteis. Na verdade, eu acredito que todos são úteis, mas cada um para um nicho específico. Então, o que vai diferenciar? Você que vai trabalhar com dados, você que tem interesse em trabalhar com indústria 4.0 ou com AIoT, você vai ter que saber como extrair esses dados, né, de maneira confiável e o que fazer com eles, né? Então, recapitulando, né, resumindo, o que é um dado? É a nova matéria-prima, é aquilo que pode ser medido, é aquilo que pode ser mensurado, né? É aquilo que pode ser coletado e através dessa coleta desse dado, ele pode ser analisado e te trazer algum benefício para você tomar uma decisão. Tá legal? Um exemplo bacana aqui, ó. Vamos falar um pouquinho desse dado aqui, ó. 39 graus Celsius. O que isso significa? Alguém tem algum palpite? 39 graus Celsius. Isso é um dado. Tá? O que ele significa? Muito calor. Ou febre. Pode ser. Pode ser. Então, o Rafa está me ajudando aí. Então, vamos fazer uma pergunta, né? Então, vamos conversar, vamos dissertar sobre esses 39 graus Celsius. É muito calor. Mas e se a gente estiver falando de uma panela de água fervendo para fazer um chá? É pouco ou é muito? Pouco, eu acho. Pouco, tá vendo? E se a gente estiver falando de um forno que precisa assar um pão? É pouco, né? E se a gente estiver falando de temperatura corporal humana? É muito. Então, não adianta apenas medir o dado, mas também é importante saber o que ele significa para você e o que fazer com ele, tá? Legal. Então, vamos lá. 39 graus Celsius é um dado que eu retirei do Joãozinho, tá? Então, esse carinha aqui, o Joãozinho, ele foi e reclamou que ele não estava bacana, ele não estava legal. E aí a gente foi e mediu a temperatura dele e descobriu que ele estava com 39 graus Celsius de temperatura corporal, tá? Uma pessoa que não sabe que 39 graus Celsius de temperatura corporal é perigoso e é uma situação de febre, ela não vai fazer nada com esse dado. Então, mais importante do que saber medir, tão importante quanto saber medir, é também saber o que isso significa, tá? Então, aí que eu estou tentando exemplificar aí a importância da interpretação dos dados, tá? E aí eu vou usar esse Joãozinho aqui como um exemplo, tá? Todas as vezes que o Joãozinho se sente mal, ele precisa ir para uma consulta. E aí esse médico aí, ou um profissional, ele vai fazer uma série de medições no Joãozinho para saber o que está errado. E aí fizeram a medição de temperatura no Joãozinho e perceberam que ele estava com 39 graus Celsius de temperatura. Isso é um indicador de que ele está com febre, não é uma temperatura corporal normal. Então, aí a gente tem que fazer uma investigação e descobrir o que está causando esta febre no Joãozinho. Porém, em paralelo a essa investigação, a gente já vai tomar uma medida imediata, que é baixar esta febre. Então, a gente já vai entrar com um antitérmico para ele, tá certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma reclamação e a gente tem uma investigação reativa. Então, a gente reagiu a uma situação ruim. A gente fez a pesquisa, descobriu que ele está tentando descobrir o que ele tem, mas já de imediato a gente tentou corrigir a temperatura dele para que isso não cause mais problemas para o Joãozinho, tá? Vamos imaginar, pessoal, que a gente não quer mais trabalhar de uma maneira reativa. A gente quer prevenir essa febre no Joãozinho. A gente quer descobrir o que causa essa febre no Joãozinho, tá? E tentar evitar que essa febre apareça de novo, tá? Então, vamos imaginar que eu consiga monitorar esse Joãozinho como um todo. Eu consigo colocar uma série de sensores no Joãozinho que vão me passar informações dele, do dia a dia dele, com quem ele tem contato, onde ele anda,
o que acontece na vida dele 24 horas por dia, tá? Através de sensores, tá? Então, eu sensoriei o Joãozinho e comecei a coletar dados corporais dele. E aí eu descobri que todas as vezes que a febre aparece no Joãozinho, é porque duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Ele saiu sem agasalho e ele teve contato com o vírus da gripe. Então, sozinho não causa nada. Ele teve contato com o vírus da gripe aí em outras situações, mas ele estava agasalhado e nada aconteceu. E algumas vezes ele estava sem agasalho, mas não teve contato com o vírus da gripe. Então também nada aconteceu. Mas todas as vezes que ele saiu sem agasalho e teve contato com o vírus da gripe, ele ficou doente. E aí essa gripe causa nele a febre de 39 graus. Tá certo? Bacana. Então, o que a gente fez? A gente coletou dados, analisou esses dados e chegamos a uma conclusão. Assim, olha, então, a gente percebeu que no Joãozinho é ruim ele ter contato com o vírus da gripe e não estar agasalhado. Isso que é problema para ele. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar na prevenção. Eu consigo evitar... O que é mais fácil, né? Eu consigo evitar que o Joãozinho tenha contato com o vírus da gripe ou eu consigo evitar com mais facilidade que o Joãozinho saia sem agasalho? Eu consigo evitar que o Joãozinho saia sem agasalho. Toda vez que ele sair de casa agora, ele vai sair agasalhado. Joia! Então, eu consigo evitar que esses dois fatores aconteçam ao mesmo tempo e eu consigo evitar que o Joãozinho fique doente e, consequentemente, eu consigo evitar que ele tenha febre. Tá? Então, o Joãozinho ele vai ser para a gente o exemplo aqui de monitoramento através de sensores, que é o princípio básico aí da internet das coisas, né? Monitoramento e compilação de dados. E ele pode ser substituído, né? A figura do Joãozinho pode ser substituído por um produto, por um processo ou por uma máquina industrial, né? Então, tira a figura do Joãozinho aí da cabeça de vocês e traga agora esse exemplo para um produto, né? Que é comercializado. Tragam esse exemplo para uma máquina que faz parte de uma indústria ou tragam esse exemplo para um processo industrial. Sempre que você trabalha na reação, você vai encontrar um problema, vai ter que investigar esse problema, e aí você vai ter que trabalhar no conserto desse problema. Mas se você monitora, se você consegue compilar dados, se você consegue analisar uma rotina previamente, você consegue trabalhar no monitoramento e você consegue aprender o que causa os problemas, você consegue evitar. Tá bom? Então, aqui, ó, é isso que a coleta de dados vai nos trazer, tá? A gente vai evitar o conserto reativo, tá? Nós vamos trabalhar com monitoramento, compilar dados, a gente vai aprender com esses dados e a gente vai trabalhar na prevenção. E olha que legal agora essa última palavra aqui, compartilhamento, tá? Imagine que você tem um grupo de Joãozinhos sendo analisados simultaneamente. E aí você descobre que você tem um outro Joãozinho em outro canto da cidade, em outro canto do planeta, que também fica com febre. Porém, ele fica com febre todas as vezes que ele toma chuva e todas as vezes que ele tem contato com o vírus da gripe. Por que isso é importante? Porque pode ser que o nosso Joãozinho original aqui nunca tenha tomado chuva. Então, a gente não sabe que a chuva é prejudicial à saúde dele. Mas um outro Joãozinho de um outro lugar do planeta nos mostra que ele pode ficar gripado tomando chuva. Então, a gente compartilha essas informações e a gente consegue fazer uma atualização em massa. Então, a gente atualiza todas as mães do mundo. Olha, pode ser que o seu filho nunca tenha ficado doente porque ele nunca saiu na chuva, mas saiba você que a chuva também faz mal para ele. Então, além do agasalho, todas as mães agora vão fazer com que seus filhos saiam com guarda-chuva. Entendeu? Então, a gente consegue evitar que os problemas aconteçam em massa também. A gente faz uma atualização em massa. E por onde que vem essa atualização? Vem através da internet. Então, ao mesmo tempo que a internet das coisas, ela vai coletar dados, ela também vai espalhar atualizações de uma maneira fantástica, uma maneira rápida, e vai evitar que os problemas aconteçam de uma maneira coletiva. Tudo bem até aqui? Perguntas é só falar. Tá? Então, é um exemplo aqui simples
de como que funciona aí a somatória da internet das coisas com a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vai fazer essa compilação de dados e ela vai tomar essas decisões para nós. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Essas são as possibilidades que a AIoT vão trazer para nós. Compilação e análise de quantidades enormes de dados em pouco tempo, como eu falei para vocês. Então, essas informações elas vão estar disponíveis de uma maneira rápida e coletiva. A utilização dos dados já durante o processo de engenharia de produto ou de processo. Então, você não precisa fazer um release de um produto e descobrir que daqui a um tempo esse produto pode ser melhorado. Não. Durante o processo de engenharia desse produto, a gente já pode coletar dados para fazer a melhoria dele. Tá? E melhoria contínua de produtos e processos pelo aprendizado. Como eu falei para vocês, as atualizações automáticas, tá? E as atualizações over the air, né? Então, um probleminha que aconteceu de uma maneira isolada pode nos trazer um benefício de atualização coletiva como um todo, tá? E no nosso dia a dia, tá? A gente já tem esse contato com inteligência artificial? Tem. Olha só que bacana. Nós temos aqui algumas empresas e alguns produtos que a gente usa constantemente e que utilizam de inteligência artificial sem que a gente se dê conta disso às vezes, tá? Os nossos e-mails, a nossa caixa de e-mail, ela tem a capacidade de, através da compilação de dados, jogar diretamente um e-mail na caixa de spam sem que você peça. Como isso? Ele analisa a sua rotina. Todas as vezes que eu recebo um e-mail com a palavra tal, eu, sem abrir esse e-mail, jogo ele no lixo. Ele começa a analisar essa sua atitude e ele fala, poxa, se todos os e-mails que têm essa palavra vão direto para o lixo, eu vou fazer isso direto para o Rafa. O Rafa não precisa mais jogar isso no lixo. Eu vou receber esse e-mail, percebi que ele tem essa palavra, já vou jogar ele no lixo para você direto. Não precisa mais se preocupar com isso. Então, ele aprendeu, ele coletou dados, compilou esses dados, analisou esses dados, aprendeu com eles e começa a tomar atitudes de maneira independente. Tá bom? Aí tem os nossos queridinhos aí, né? A Alexa, a Siri, né? Da Apple, Google Voice. Eles conseguem, através de um sensor de microfone, né? O microfone nada mais é do que um sensor de voz, sensor sonoro, captar o nosso comando e, através desse comando, analisar esse dado que ele recebeu e tomar uma atitude. Alexa, toca Zé Neto Cristiano para mim. Ele recebeu essa informação através do sensor de voz, analisou o que eu falei e tomou a decisão sozinho de tocar uma dupla sertaneja que eu pedi. Tá? Netflix, Spotify, eles fazem uma compilação dos dados das suas preferências. Então, eles vão captar os seriados que você assistiu aí num período determinado e vão começar a compilar suas preferências. Olha, ele gosta muito de ficção científica. Então, eu vou começar a sugerir na página inicial coisas de ficção científica também. E, principalmente, não só as seriados de ficção, mas aqueles que estão em alta, aqueles que os nossos usuários estão tendo preferência. Então, ele entende que aquilo é uma coisa boa para você e vai te sugerir. Tá? Quem nunca ficou surpreso com o Google, por exemplo, quando você visita algum lugar e tira algumas fotos, através do sensor de GPS, ele consegue montar um histórico de onde você esteve e ele consegue colocar a localização e as fotos de uma maneira compilada no fim do mês. Fala assim, você quer postar isso? Eu fiz um compilado de stories com as fotos e os locais que você visitou. Né? Então, ele usa de inteligência artificial para coletar os seus dados, compilar, analisar e te sugerir uma ação. Tá certo? Muito bem. Então, isso aqui é exemplo de inteligência artificial, AIoT, utilizada no nosso dia a dia. Todo mundo tem acesso. Bom, e na indústria? Quando a gente fala do setor industrial, as aplicações são ainda mais amplas, tá? Porque a gente pode usar a IoT de uma maneira que melhore muito a nossa manufatura, tá? Seja de pequeno, médio ou grande porte. Por exemplo, a gente vai poder coletar dados de maneira que a gente possa aumentar a nossa eficiência, que é o desejo de todo empresário, é o desejo de toda indústria melhorar a sua eficiência, ou seja, fazer mais com menos. Economizar recursos, economizar dinheiro. E uma coisa que está em alta também,
que é a minimização, né, da emissão de CO2. Então, a gente consegue otimizar espaço, a gente consegue reduzir custo de manutenção, a gente consegue reduzir tempo de processo, a gente consegue, às vezes, até reduzir tamanho de produtos, né? Então, um dos grandes trunfos aí da tecnologia hoje é fazer com que produtos sejam mais potentes com dimensões menores, tá? Vou dar 2 exemplos aqui, ó, que são mais voltados para a parte industrial e já são um pouquinho mais complexos, né? São mais complexos do que um Google Voice, mais complexos do que um Spotify, tá? Que são os robôs AGVs, que por mais tecnológicos que sejam, já estão ficando obsoletos. Por quê? Os robôs AGVs, né, são robôs que têm uma trilha definida, uma trilha pré-definida. Então, esses robôs que trabalham em indústria com transporte de matéria-prima, transporte de peças, transporte de produtos que já estão prontos para um estoque, alguma coisa assim. Esses robôs são inteligentes, então eles têm uma trilha pré-determinada e eles conseguem, por exemplo, parar se eles tiverem algum obstáculo. Então, tem um obstáculo na minha frente, esse robô ele vai parar, vai esperar esse obstáculo ser removido para que ele continue sua trilha, tá? Hoje em dia, os robôs AGVs já estão ficando mais inteligentes, tá? Eles estão começando a aprender sozinhos, através da coleta de dados constante. Então, eles percebem que aquele caminho pré-determinado para eles está ficando cada vez mais... Tá ficando sempre no horário que eles precisam passar lá, está sempre obstruído, está sempre ocupado. Então, em vez deles esperarem a remoção desse impedimento de caminho, ou que esse caminho esteja de livre acesso para eles, eles começam a procurar caminhos diferentes, né? Eles começam a procurar desvios para chegar no objetivo deles, tá? E a partir do momento que eles começam a perceber que um caminho, por mais que seja mais longo, ele esteja mais livre para eles, eles começam a usar aquele caminho como prioridade, como preferencial. Então, eles são capazes aí de aprender caminhos novos ou até de escolher caminhos diferentes por conta própria, tá bom? E os veículos autônomos, que também foram assunto aí de uma das palestras da nossa trilha de conhecimento, que são os carros que são carregados de sensores, que conseguem captar dados de tudo que acontece à volta deles, dados de trânsito, dados de GPS, sensores de proximidade, e conseguem, através dessa coleta de dados, de uma maneira muito eficiente e muito rápida, tomar decisões por si só. Então, esses veículos já não carecem mais de um motorista humano, né? E eles conseguem tomar decisões no trânsito, por exemplo, de uma maneira mais eficiente do que um motorista humano. Então, eles conseguem evitar acidentes, eles conseguem chegar no destino sem que a gente precise estar atento ao trânsito o tempo todo, tá? Muito bem. Como a IoT se alia a outras tecnologias? Bom, a gente pode usar esse conceito de IoT e juntá-lo com outros aparelhos, né, com outros sistemas, utensílios e deixar a nossa vida pessoal mais prática, cada vez mais prática, tá? Então a gente vai mostrar algumas coisas aqui do portfólio do Grupo Bosch, tá? Que já está sendo aplicada a IoT e que está facilitando a vida das pessoas, tá? Um exemplo bem bacana é o Índego, tá? O que é esse carinha aqui, ó? O Índego, ele é um cortador de grama inteligente, tá? Então, a gente tem aí algumas versões residenciais. Para mim, por exemplo, que mora em apartamento, tem o nosso aspirador de pó inteligente, né? Então, a gente tem um cortador de grama que leva o mesmo conceito, só que esse aqui, ele é um pouquinho mais inteligente, né? Ele é uma coisa um pouco além. O Índego, ele é um cortador de grama autônomo que recebe atualizações automáticas pela internet, né? Então, quando você cria uma rotina para que ele corte a sua grama, ele vai ter a capacidade de analisar o terreno que você mandou ele cortar a grama através de um GPS, e com esse terreno ele vai calcular a rota que vai ser mais eficiente e que vai economizar bateria. Então, ele não vai simplesmente fazer um zigue-zague no seu gramado, ele vai calcular através aí da altitude, através do declive, através dos acidentes que você vai ter nesse terreno, qual é o melhor caminho que ele vai percorrer para fazer isso de maneira mais eficiente, de maneira energicamente eficiente, né? Que vai trazer mais eficiência energética para ele. E ele também consegue coletar dados de previsão do tempo.
Então, se você tem uma rotina diária de corte de grama ou uma rotina semanal de corte de grama, o dia em que o tempo não vai estar legal, ele próprio não vai trabalhar. Você olha, vai chover, então eu não vou cortar grama hoje. Tá? E outra coisa que é bacana também é que ele, através da análise do terreno, ele vai saber exatamente qual é o tipo de zigue-zague que ele vai fazer para evitar que a grama esteja cortada de maneira errada. Sabe aqueles desenhos, aquelas tiras que você vê num gramado? Então, o Índego, ele evita que isso aconteça, porque ele corta a grama de uma maneira em que a grama fique niveladinha, fique totalmente uniforme, tá? E já faz parte do catálogo de produtos da Bosch, já comercializado há alguns anos, tá bom? Outra coisa que nós temos também como utensílio que facilita demais a vida das pessoas é o visor virtual, tá? Quem nunca já dirigiu um carro e se incomodou com o sol diretamente nos olhos, né? Então, isso pode causar cegueira temporária, pode causar algum tipo de acidente, então é uma questão até de segurança. Nós temos o nosso quebra-sol no nosso veículo, mas esse quebra-sol também limita a visão, porque ele corta um pouquinho da visão do nosso para-brisa. Então, o visor virtual, ele vai analisar exatamente de onde está vindo o raio solar e ele vai escurecer apenas a parte que está indo diretamente no olho do motorista, deixando as outras partes claras para evitar que a visão, né, que o campo visual seja reduzido. Então, isso também já é uma aplicação aí dos carros que já incorporaram essa tecnologia. Então, a gente vai ver aqui, ó, na imagem que só os losangos não, só os hexágonos aqui que estão escurinhos são aqueles que estavam com a luz solar indo direto para os olhos aí da nossa motorista. E o resto continua clarinho, continua transparente, para evitar que ela tenha o campo de visão reduzido. Ok? E o terceiro e último exemplo que eu tinha para trazer para vocês, que é o meu preferido, é o Vivalytic, né? Que é um analisador de exames coletivos. Tá? Então, isso aqui foi desenvolvido aí pela Bosch Alemanha e que ajudou muito aí a área médica, principalmente durante o período de pandemia. Então, não sei quem está nos acompanhando aí se já precisou fazer um exame de PCR, que é um exame aí onde você coleta fluidos corporais para descobrir se você está com Covid, ou se você está com gripe, com resfriado ou qualquer outra doença que o PCR possa identificar, tá? Com o Vivalytic, né, que é um aparelho muito compacto, você consegue fazer até, se não me falha a memória, você pode fazer até 18 análises ao mesmo tempo e em 30 minutos você tem o resultado. E ele também é conectado à internet, né? Por isso que ele está dentro dos exemplos do AIoT, onde você pode compartilhar essas informações e aí você pode compilar dados. Com essa compilação de dados, você consegue identificar uma área que está sendo mais afetada por um determinado tipo de doença ou uma área que está mais tranquila com um determinado tipo de doença. E qual é o tipo de tratamento coletivo que uma organização governamental, por exemplo, possa tomar com aquela população, tá? Como a IoT vem evoluindo nos últimos anos? Bom, uma das coisas que facilitou demais aí a evolução do IoT foi a capacidade de processamento, que aumentou muito, né? Então, nós temos computadores com processadores cada vez mais potentes, né? E a miniaturização dos circuitos. Como eu falei para vocês, os nossos computadores, os nossos chips estão ficando cada vez mais potentes e cada vez menores, tá? Então, com isso, a gente consegue diminuir os custos de fabricação. Com a diminuição dos custos de fabricação, a gente consegue fazer com que essa tecnologia seja mais adquirida por mais pessoas, tá? Tanto é que todo mundo agora está aderindo, né, aos gadgets, que a gente chama, né, os nossos relógios inteligentes, os nossos fones de ouvido inteligentes, os nossos celulares, os smartphones, né, etc. Tá? A possibilidade de armazenar grandes bases de dados, né, extrair informações de maneira estruturada, né, a exemplo do Big Data. Né? Então, a capacidade de análise de dados também cresceu demais, isso tem facilitado muito a vida da gente, tá? E tem muita coisa que ainda está por vir. Por exemplo, aí a velocidade na conectividade. O 5G está chegando com tudo. Isso vai facilitar com que os dados sejam transportados, né, sejam trocados aí de uma maneira mais rápida e mais eficiente, tá?
Então, aqui a adesão das tendências como Smart Glasses, Smartwatches, que eu já tinha comentado. Tá ok? Bom, e como que a gente se relaciona com a IoT diariamente, né? Como que isso afeta a experiência das pessoas, tá? Na verdade, esse aqui é o desejo das pessoas que trabalham com a IoT e é o desejo também do Grupo Bosch como um todo. A gente quer que a IoT tenha um impacto direto e positivo no equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Então, como eu falei, a gente quer que as pessoas tenham cada vez mais tranquilidade de estar aqui no ambiente de trabalho e ter mais controle daquilo que acontece dentro da sua própria residência, tá? Ou até mesmo um controle maior das atividades, né? Coisas que consigam, através da inteligência artificial, ter uma rotina independente e que você tenha mais tempo livre para fazer as suas coisas que você mais gosta, sem ter que ficar se dedicando o tempo todo. Ali é uma atividade, né? Como eu falei, micro-ondas, lava-louça, lava-roupa, geladeira. Essas coisas esses produtos estão criando rotinas cada vez mais inteligentes e cada vez mais independentes da nossa ação direta. Isso é muito bom, tá? Conforto e segurança, né? Então, quando você tem aí produtos que vão te trazer conforto, como, por exemplo, o seu carro, como, por exemplo, os seus relógios, rotinas na sua casa, como, por exemplo, eu quero cortinas que vão fechar sozinhas, independente, através de uma internet, através de uma Alexa, luzes que vão trocar de cor, né? Músicas que vão tocar de acordo com o meu humor. Então, eu tenho uma playlist preparada ali para o meu momento de descanso, para o meu momento de estudo. Então, e essa inteligência artificial vai poder compilar suas vontades e começar a sugerir músicas naquele estilo para você naquele momento, tá? Segurança, óbvio. Eu quero ter o controle da minha casa enquanto eu estou aqui na Bosch. Então, enquanto eu estou aqui dando essa palestra para vocês, eu quero ser avisado se alguém entrou na minha casa, se alguém saiu, se alguma porta abriu, se alguma janela abriu, como é que está a temperatura lá da minha casa, está tudo ok, gás, como é que está, né? Então, é isso que eu quero que aconteça, né? Que a minha casa esteja segura, mesmo comigo longe. E, obviamente, na área da saúde. Então, aquele exemplo bobinho que eu dei do Joãozinho está cada vez mais próximo de acontecer. Que a gente seja monitorado constantemente, 24 horas, para que a gente não vá no médico para uma coisa reativa, para que o médico descubra porque eu estou com febre e entre aí com uma medicação. A gente quer ser monitorado para que a gente consiga trabalhar na prevenção, para que eu nunca mais tenha febre, para que eu nunca mais fique doente, porque eu consigo compilar dados e descobrir o que me causa desconforto de saúde, tá? Isso falando de gripe, resfriado, mas a gente pode estar falando de doenças mais sérias, doenças mais graves também, tá? Trabalhar sempre na prevenção. E por último, aqui, ó. Por que a Bosch está investindo em IoT? Tá? Por que que isso aqui é um assunto tão sério e levado tão a sério aqui dentro do Grupo Bosch? A gente está investindo pesado em transformação digital, tá? Isso é contínuo, é fundamental para a competitividade do negócio. Então, uma empresa que quer se manter competitiva, que quer se manter na vanguarda, ela vai trabalhar em transformação digital, tá? E a Bosch não vai ser diferente. Nós estamos diretamente ligados à estratégia da empresa, que é se tornar uma líder global em IoT, tá? Então, o assunto aqui é sério para a gente, tá? A gente quer ligar a inteligência artificial e a internet das coisas e disseminar isso aí para todo mundo que tem alguma coisa da Bosch no seu dia a dia, tá? Como eu falei para vocês, né, o nosso slogan é tecnologia para a vida. Então, a gente quer melhorar a qualidade do dia a dia de todos vocês. Bom, só a nível de curiosidade, a Bosch está entre as 20 empresas globais em pesquisa de IA, em diferentes áreas de atuação. Então, nós somos uma das 20 maiores aí, empresas que pesquisa sobre inteligência artificial. E a meta nossa é disponibilizar até 2025 inovações para uma vida conectada. Produtos, soluções, softwares, qualquer coisa que que esteja envolvido com inteligência artificial e que a Bosch possa desenvolver para uma massa como um todo, para as nossas clientelas, tá? E outra coisa que também é muito forte aqui é que nós temos uma expertise muito grande na tecnologia de sensores, né? Então, nós temos uma divisão inteira de sensores, de softwares e de serviços para moldar esse mundo conectado. Bom, como a Bosch se relaciona com a IoT? Na indústria, né? Melhora a interatividade e conexão entre homens e máquinas, né? Então,
as máquinas que trabalham aí para a gente numa linha de produção, ou os nossos clientes que buscam soluções da Bosch, a gente tenta fazer com que essas máquinas estejam cada vez mais interligadas na IoT. Tá? Logística. Nós conseguimos monitorar inteligentemente as cargas e todas as cargas que estão rodando aí no mundo que precisam de cuidados especiais. Então, a gente consegue fazer rastreamento de carga, a gente consegue rastrear, a gente consegue checar rotas melhores, né? No agronegócio, inovações para aumentar a eficiência no campo, é um assunto que está muito em alta, né? Na mineração, tecnologias para melhorar a produtividade, proporcionar mais eficiência e segurança nessas etapas de processo de mineração, desde a extração, né, na coleta desse minério lá da terra, até o escoamento, né, até a parte em que esse minério já manufaturado já está sendo escoado aí para os portos, tá? E em casa, produtos conectados que tornam os lares mais inteligentes e automatizados, melhorando assim a vida da população como um todo. Ok? Perguntas, pessoal? Comentários? Fiquem à vontade. Eu vou passar a palavra para o Rafael Teodoro daqui a pouco. Legal. Oi, Rafa. Temos uma pergunta no chat do Luiz. Não sei se você já respondeu, mas eu entrei agora. Ele entrou um pouquinho atrasado. E a entraria ativamente na questão da indústria 5.0, que tem como foco o bem-estar das pessoas? Sem dúvida. Sem dúvida. A indústria 5.0, ela é um passo além da 4.0. Então, a gente está pensando já naquilo que vai trazer a vida do ser humano mais fácil e mais tranquila, né? Então, como eu falei, né, a inteligência, o AIoT, ele vai sensoriar a nossa vida de maneira que a gente consiga conciliar a nossa vida pessoal e profissional cada vez melhor. Então, a gente vai ter rotinas de lar cada vez mais automáticas, né? Então, a gente vai precisar se envolver cada vez menos em tarefas do dia a dia, tarefas domésticas. Vai facilitar a nossa vida na indústria também. Então, a gente, no mundo corporativo, vai ter atividades que vão depender cada vez menos da gente, né? Análise de dados, processos que eram antigamente muito manuais, vão passar a ser cada vez mais automáticos. E a gente vai trabalhar cada vez mais em prevenção, né? Então, falando de bem-estar pessoal, nós vamos chegar no ponto em que nós teremos aí como monitorar os nossos dados vitais, né? E evitar doenças com cada vez mais antecedência, tá? Então, com certeza, está ligado sim. Legal, Rafa, muito bom. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Joia. Então, eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo Rafael Teodoro, cara com esse nome bonito, que é Rafael, e ele vai dar continuidade aqui na nossa apresentação. Rafa, pode ir tocando aí que eu vou trocando os slides para você, tá bom? Fica à vontade. Não, beleza, pessoal. Eu só vou pedir desculpa para vocês, porque a conexão aqui em Sorocaba acabou dando um problema, e eu estou na conexão do celular, não vou ligar minha câmera, porque senão vai acabar travando. Então, mas podemos seguir aqui, que vai dar tudo certo. Beleza? Toca lá, Rafa. Beleza, pessoal. Como vimos aí na apresentação do Rafa, a inteligência artificial e a conexão aí com a internet das coisas, ela está presente cada vez mais aí no nosso dia a dia, cada vez mais sendo utilizada aí essencialmente no nossa vida cotidiana. Nós sabemos aí que o Brasil, ele é o celeiro do mundo, muito se fala aí de tudo que o Brasil produz, né? E sabemos que o Brasil também ele compete com outros países, compete com outras localidades na questão de produção de alimentos, né? E cada vez mais é necessário que a implementação de tecnologias ela seja sempre empregada para o ganho de produtividade e de qualidade. E esse emprego dessas tecnologias ela está muito ligada aí à questão das reduções de desperdícios e otimização dos processos produtivos. Com base nisso, a Bosch traz aí algumas soluções presentes no nosso dia a dia, e uma delas que eu vou apresentar aqui para vocês é uma solução aqui desenvolvida para o nosso agronegócio, é um desenvolvimento local importante aí para o nosso agronegócio.
Okay? E para isso é importante a gente entender um pouco de uma solução. Ela passa por um processo de entender qual que é o objetivo que está por trás dela, né? E o objetivo de uma solução, que é desenvolvida pela Bosch, ela está ligada ao quê? A tornar a vida das pessoas cada vez mais fácil, a criar operações de produtividade cada vez mais eficientes, a melhorar a interação sempre entre o homem e a máquina, e também ganhar a robustez aí nos processos produtivos, tornando-se cada vez mais rápidos e mais ágeis. E a inteligência artificial, ela corrobora com isso, ela corrobora com todas essas iniciativas. E como apresentado aí pelo Rafa, um dos pontos fundamentais aí para empregar essas tecnologias é você aprender com os dados utilizados. Então, tivemos o exemplo ali do Joãozinho com febre. Então, como nós recebemos esses dados e aprendemos com eles e aplicamos soluções e melhorias ali nos nossos processos. Para quê? Para fazer com que o desenvolvimento dessas tecnologias elas se tornem cada vez mais otimizadas, ok? Podemos ir para o outro slide, Rafa. Essa tecnologia desenvolvida pela Bosch, ela chama-se IPS, que é Intelligence Planting Solution. E o que ela se baseia, né? Toda a tecnologia, toda a empregabilidade de uma tecnologia, ela está ligada a 3 fatores fundamentais, né? O primeiro deles é a análise da situação atual, análise dos dados que nós temos. Depois que nós analisamos esses dados, nós fazemos a comparação. E o terceiro ponto é, com base nessa comparação, o que se deduz baseado naquilo? Que lições nós temos baseadas nesses dados aprendidos? E entender essa problemática, ela é fundamental aí para que a empregabilidade dessa tecnologia ela seja cada vez mais eficiente. Então, para empregar essa tecnologia, o que a Bosch buscou, né? Primeiro, entender qual que era o problema. Qual que é o problema do agronegócio? O que nós tínhamos de problemática? E aí nós identificamos que um dos problemas para o agronegócio, o que era? É a questão do plantio, a sobreposição das sementes no momento do plantio. E foi identificado que quando as sementes elas eram sobrepostas, e principalmente nos locais em que o plantio havia necessidade de se fazer era curva, ela gerava algumas consequências, ou seja, as sobreposições das sementes, olhando aí na figura em vermelhinha, né, ela causava o quê? Ela causava uma competição entre as sementes nos nutrientes que o solo estava proporcionando. E com isso havia um desperdício dos insumos. Além disso, né, na análise de dados feita pela Bosch, identificou-se também que processos eram feitos manualmente para que essa solução fosse empregada. E aí, o que a Bosch desenvolveu? Na parte de baixo do benefício, a Bosch buscou fazer o quê? Garantir que o espaçamento entre as sementes ele fosse adequado e correto, evitar, por exemplo, a sobreposição das sementes na hora do plantio. Isso geraria ali a redução na competição entre os nutrientes, entre as plantas ali no momento do desenvolvimento da planta, e maximizar as produtividades das fazendas ali do nosso agronegócio. E, por último, também reduzir ali a complexidade de uma operação de plantio, ou seja, eu saio de um processo manual para um processo automático e otimizado. Com isso, nós trazemos uma solução para o agronegócio. No próximo slide, nós podemos ver um pouquinho do exemplo desse método. Então, podemos ver do lado esquerdo, né, onde você vê as curvas num terreno onde havia necessidade do plantio. A inteligência artificial da Bosch empregada a diversas outras tecnologias desse sistema que nós vamos ver mais para frente, ela faz o mapeamento desse local, identificando quais os locais de curva e evitando que o plantio ele seja feito
sobreposições de sementes. Alô, Rafa? Alô? Alô? Oi, Rafa. Legal. Estou ouvindo. Legal. Bacana. Então, nós podemos ver aí que o método de trabalho, ele faz o quê? Uma compensação das curvas no momento do plantio. Então, a gente pode ver aqui na parte inferior da figura, no convention planting, ou seja, na plantação convencional, que existe um espaçamento diferente na parte inferior da figura, da parte superior. Então, você vê que existe muito mais espaço ali entre as sementes do que na parte superior. E o nosso produto, a nossa tecnologia, ela faz com que a empregação das sementes ela seja feita de forma mais homogênea e utilizando ali os espaçamentos mais corretos e fazendo com que essa produtividade ela seja mais assertiva. Legal. Então, quando a gente vê esse outro exemplo, a gente vê já um alinhamento diferente, né, entre as sementes, fazendo com que esse mapeamento automático, ele também possa o quê? Possa fazer a mudança e identificar quais os melhores métodos de plantio, ou seja, você pode escolher diferentes métodos de plantio baseado em diferentes métodos, diferentes terrenos acidentados que as fazendas elas podem ter. Por último, nós temos também, então, nós evitamos com essa tecnologia que exista aí a sobreposição das sementes, identificando as diferentes áreas a serem plantadas e evitando também que as plantas elas sejam sobrepostas. A gente pode ver que a inteligência ela faz com que o plantio ele seja cada vez mais eficiente e homogêneo nas fazendas. Aqui nós temos a empregação dos diferentes componentes da Bosch. Então, para essa tecnologia desenvolvida pela Bosch, nós não temos apenas uma tecnologia. Nós temos a empregação de 4 diferentes tecnologias. Então, nós podemos ver que nós temos, na parte esquerda da apresentação, o motor elétrico. Esse motor elétrico ele vai ser responsável ali para fazer a compilação dos dados e a correta distribuição das sementes na parte mecânica do trator. Nós temos também uma ECU, que nada mais é do que a parte pensante ali da tecnologia, é ela que vai dar os comandos inteligentes para os diferentes componentes que nós temos nessa tecnologia. Nós temos também um Power Box, que ele faz a conexão ali entre a energia do trator e a energia que vai ser transmitida para os motores elétricos, recebendo esses impulsos aí também da ECU. E, por último, nós temos ali a interface operacional, que nada mais é do que um computador dentro dos tratores, onde o user case pode utilizar essa inteligência e pode utilizar esse display para fazer o setup do que ele vai querer utilizar, do que ele vai querer plantar e qual método de plantio ele vai utilizar. Então, esse é um exemplo da empregação, da empregabilidade dos diferentes componentes que a Bosch tem dentro de uma única tecnologia. Então, a inteligência artificial, como nós temos falado, não é apenas uma tecnologia, mas é a utilização de várias tecnologias, de várias informações, corroborando aí para uma melhor eficiência dos nossos processos produtivos. Então, esse é apenas um dos exemplos dos produtos que a Bosch teve. O Rafa trouxe aqui vários outros. Eu não sei quantos de vocês participaram das outras jornadas que nós tivemos aqui, mas nós trouxemos aqui, por exemplo, veículos autônomos também, com tecnologias
desenvolvidas, por exemplo, aqui na planta de Sorocaba, de veículos autônomos fornecidos hoje, componentes fornecidos para o mercado dos Estados Unidos. Então, é bem bacana ver toda essa conexão de tecnologia sendo empregada aí no nosso dia a dia e utilizada cada vez mais. E para fechar, nós trouxemos aqui um videozinho do Like a Bosch, que a gente gostaria de compartilhar com vocês, para trazer um pouquinho aí de como essas tecnologias elas estão empregadas. Então, o Rafa vai conectar aí o videozinho do YouTube, depois nós vamos deixar também disponíveis para vocês, não só a apresentação, mas todos os links, para que vocês possam utilizar aí no dia a dia e compartilhar com as outras pessoas também, que não puderam participar aqui com a gente. I'm only allowed to have 1 hour of gaming a day. My mom's so old school. Yeah, totally. Old school? Really? Challenge accepted. Accepted. Let's start the show. Like a boss. High-tech pro. Like a boss. Smart machine. Like a boss. What's up, teens? I'm baking smart. Like a boss. Fancy art. Like a boss. We're complete. Like a Bosch. All is neat. I'm riding E. Sustainably. I navigate. Like a Bosch. Never late. Like a Bosch. Then checking in. Like a Bosch. Safety wins. Like I watch my kitchen. Hungry kitten. Like a Bosch. Such bad air. I take care. Get in the car. High-tech star. High-tech star. High-tech star. Front radar. I own that place. Like a Bosch. Oh my gosh. Hot space. Yes, you won. High-tech mom. High-tech mom. High-tech mom. High-tech mom. High-tech mom. Live like a Bosch with many intelligent, connected, and sustainable solutions. From Bosch. It's a moon rock. From the moon. Moon rocks are old school. Yeah, totally. I did 2. I think we have Right. 10 was the amount 2.5, that we did. yeah. Yeah. Muito legal, né, pessoal? Bacana ver como o mundo tem se desenvolvido, como todas essas tecnologias elas têm nos ajudado aí, proporcionado uma vida cada vez melhor para nós, né? O slogan da Bosch é tecnologia para a vida, então é um prazer, né, trabalhar numa empresa que desenvolve cada vez mais produtos ligados a isso, né? A beneficiar a vida e melhorar a vida das pessoas ao redor do mundo. Então, muito obrigado aí pela participação de todos. Foi um prazer estar aqui com vocês e coloquem as perguntas aí para a gente ir batendo um papo. Agora é um momento de interação aí. Vamos lá, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar aqui no chat ou até levantar a mão, perguntar diretamente para eles, fiquem à vontade, tá? Estou aqui acompanhando. Acho que vai vir uma pergunta. Temos o Luiz e o Vitor. Espera aí, vou ativar aqui o microfone para vocês, tá? Primeiro o Luiz, depois o Vitor. Vejam se já consegue ativar aí o microfone. Boa tarde, meu nome é Luiz, eu sou aluno aqui da Sistema FIEP. Eu queria ver com vocês se vocês têm algum software já ou alguma inteligência artificial que seja capaz de identificar as plantas, como foi ali no caso do exemplo que vocês deram para não plantar uma semente sobre a outra. A gente estava trabalhando para o plantio agroflorestal, onde você não planta com agrotóxicos, né? Uma planta defende a outra e você tem mais de uma cultura no mesmo espaço. E o que é difícil hoje, nesse caso, seria a colheita em larga escala, né? Tem que ser muito manual, porque você
não tem um reconhecimento para colher certa planta ou só outra. Vocês têm algo nesse sentido? Tá. Posso Vai responder, lá, Rafa? Você tem... vai lá. Bom, na verdade, eu não conheço, tá? Do Grupo Bosch como um todo, eu não conheço essa tecnologia, mas eu sei que ela existe, tá? Então, essa tecnologia, na verdade, ela tem até algumas versões de aplicativo de celular, onde você faz um reconhecimento parecido com o reconhecimento facial, né? Então, você consegue tirar uma foto de uma planta, por exemplo, e esse aplicativo ele vai conseguir reconhecer a espécie da planta e vai conseguir te dizer, inclusive, qual vai ser o tipo de cultura que essa planta vai aceitar bem e quais são os cuidados que você tem que ter com ela, tá? Então, essa tecnologia existe, eu só não sei se ela faz parte do portfólio da Bosch. O Rafa também pode complementar depois com a resposta. Referente à colheita, realmente você tem toda a razão. Uma vez que você tem um aplicativo que consegue diferenciar uma planta da outra, é totalmente possível que você consiga associar isso a algum tipo de colheita automática, tá? Então, você vai conseguir... Hoje você tem isso muito empregado no ramo industrial, né? Então, por exemplo, você está selecionando fruta boa de fruta ruim dentro de uma esteira, você está conseguindo separar peças de cores diferentes dentro de um processo industrial, de um processo fabril. Então, isso não seria impossível no ramo de colheita também, tenho certeza que não. Mas aí, obviamente, que isso vai depender da demanda e da oferta de mercado. Então, obviamente que é uma coisa totalmente possível de acontecer, né? Você comentou que você está trabalhando em alguma coisa nesse sentido, é isso? Na verdade, eu participei de uma ideação com o pessoal de inovação da Bosch, estou participando ainda, e no brainstorm essa ideia surgiu e a gente seguiu outras ideias, mas essa ficou na minha cabeça. É uma ideia excelente, né? É uma coisa muito, muito boa a se pensar, você tem toda a razão. E é uma ideia que pode ser desenvolvida com certeza. Exato. Eu também não tenho certeza se nós temos no nosso portfólio, eu não, pelo menos não vi ainda. O que eu sei é que nós temos sim tecnologias, por exemplo, que fazem a identificação das plantas e faz, por exemplo, a aplicação dos agrotóxicos, então, para eliminar desperdícios do agrotóxico. Então, faz a leitura da planta, a hora que ele identifica que existe uma planta naquele determinado local, aí ele dá o gatilho para a aplicação dos agrotóxicos. Talvez a conexão de várias tecnologias, ela pode ser sim empregada, eu não tenho certeza se está no portfólio da Bosch, mas nós podemos anotar e levar para os diretores dessa unidade de negócio e avaliar se temos isso. Exato. Inclusive, tem tecnologia também, não só para identificar a área que necessita do agrotóxico, mas também a dose, né? Então, existem Exato. formas de monitorar qual é a dosagem ideal daquele agrotóxico e, às vezes, até você consegue zerar a quantidade de agrotóxico utilizado numa região que não está sendo afetada por nenhum tipo de praga, que não está sendo afetada por nada. Não só agrotóxico, como também os insumos, né? Então, você precisa aí, às vezes, enriquecer o solo com algum insumo, né? Deixar ele menos alcalino, deixar ele menos ácido, etc, etc. Então, esse monitoramento hoje também pode ser feito em tempo real. Então, antigamente, isso era feito num período pré-plantio ou era feito a colheita manual para uma amostra em laboratório. Hoje em dia, já existem sensores que conseguem fazer isso em tempo real e conseguem fazer o monitoramento em 24 horas da existência daquele plantio ali para poder fazer uma correção de uma maneira mais rápida e mais eficiente. Legal. Rafas, a Caroline também deixou aqui um comentário no chat, né, sobre essa pergunta, antes de passar para o Vitor. Vitor, não esqueci de você. Mas um processo desse acaba envolvendo diversas áreas, né, como engenharia de produção, automação e outras mais. Sem dúvidas, sem dúvidas. A gente, quando fala dessa revolução tecnológica aí do AIoT, a gente não pode esquecer de todos os ramos aí de tecnologia que estão empregados, até mesmo na questão da construção de software, tá? Então, você vai ter toda uma parte de programação por trás da parte física do equipamento e também aquela parte que é a parte que eu particularmente gosto bastante, que é a parte de interface. Então, depois que você fez a máquina aprender a compilar o dado e a determinar uma ação, como que você faz isso ficar simpático para um ser humano olhar numa tela e ver o que está acontecendo ou conseguir
conversar com aquela máquina de maneira simpática, né? Então, tem uma parte que é inteira de software, né? Inteira de programação, e tem uma parte que é inteira mecânica e elétrica, né? Que é a parte que a gente vai fazer o hardware, né? Como que você vai fazer uma máquina fazer o que você quer de uma maneira eficiente, de uma maneira rápida, de uma maneira que economize energia, de uma maneira que seja segura para o usuário. Então, assim, a gama de profissionais envolvidos nessa revolução é muito grande. Legal. Caroline, é exatamente isso, né? São diversas áreas envolvidas. Quando nós mostramos ali as tecnologias, eu mostrei 4 diferentes produtos, né? E cada um daqueles produtos, por exemplo, são diferentes unidades de negócio e são diferentes tecnologias empregadas. E então, a conexão entre diversos departamentos, não só da engenharia, mas a parte produtiva, da parte de inteligência, mas também da parte de vendas, por exemplo, para identificar uma necessidade de mercado, tem que estar totalmente conectadas. Então, são diversos departamentos, diversas áreas corroborando para a utilização dessa ferramenta. Acho que o Victor é o próximo, né? Isso mesmo. Vai lá, Victor. Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde. A minha pergunta é muito mais voltada com a parte mais de implementação e arquitetura, né? Eu fico assim, olhando, eu falo, realmente, são vários dispositivos, né? Mas cada dispositivo acaba tendo um firmware, acaba tendo alguma especificação que você tenha que estabelecer e tudo mais. Eu acho realmente essa parte bem complicado de lidar, né? Porque às vezes é um componente que vem da China e outro vem da Europa e outro vem dos Estados Unidos e você tem que lidar ali, né, com tudo isso. Né? E aí eu fico pensando, por exemplo, vocês chegam a utilizar, por exemplo, algumas estruturas mais de nuvem para conseguir adaptar tudo isso? Porque a gente tem na AWS, né, estou aqui citando um específico, né, que consegue lidar muito bem com essas partes, né? E aí, quando você tem vários desses produtos, vocês chegam a utilizar isso na indústria hoje em dia? Como é que se dá? Bom, obrigado pela pergunta, Victor, e a resposta é sim. Na verdade, a tendência de mercado é que a gente tenha o armazenamento de dados e a compilação desses dados, a análise desses dados cada vez mais dentro de nuvem do que localmente, tá? Isso traz uma série de benefícios. Primeiro é a segurança de que esse dado não vai ser perdido, né? Você não vai correr o risco aí de ter um equipamento queimado, um equipamento roubado, um equipamento físico, né? Falando da parte física do negócio, com defeito, e você perde todo um campo de pesquisa, você perde todo um campo de análise de dados, de captação de dados. Então, a nuvem, ela está aí para isso, né? Para fazer com que você tenha mais segurança de que esse dado não vai ser perdido. Outra coisa que a gente tem, que a nuvem nos facilita muito, é a diminuição do hardware, né? Então, quanto mais você consegue mandar esse dado para uma nuvem, para que ele seja analisado, e depois a gente decide o que vai fazer com ele, você tem um hardware menor, porque você tem uma capacidade menor de armazenagem de dados que não é necessária no produto em si, tá? Então, é uma tendência. E uma das coisas que a gente falou muito pouco aqui na palestra, mas que é uma tendência, é a segurança do dado, né? Então, hoje em dia, a gente quer que os dados que sejam coletados e que sejam analisados tenham uma parte toda de criptografia, tem uma parte de segurança, uma parte me fugiu o nome da privacidade de dados, né? Então, a gente não quer que os nossos dados pessoais ou dados sensíveis a uma empresa, que são sensíveis aí a um processo, a um produto ou a uma empresa, sejam compartilhados. Então, isso também é um assunto muito sério, que a gente leva muito a sério e que está sendo desenvolvido cada vez mais, é a parte de segurança de dados também. E é bacana entender, né? Porque hoje fala-se muito que, na verdade, nós já estamos numa terceira guerra mundial, só que essa terceira guerra mundial ela é diferente daquela que a gente tinha anteriormente. A guerra mundial hoje é sobre tecnologia e informação. Então, quem tem mais tecnologia e mais informação é quem tem as maiores armas. Então, é interessante ver essas conexões e entender que essas
informações, essas diversas informações, elas podem ser utilizadas aí das diversas formas possíveis. Então, essa lei da proteção de dados, você ter a segurança das informações, ela é fundamental para que as empresas elas continuem sólidas aí, protegendo os seus desenvolvimentos. Muito bom, muito obrigada, Vitor, pela pergunta. Temos uma pergunta aqui também do Júlio Feijó. Quais são os desafios na implantação do IoT nas indústrias hoje? Falta de dados, falta de metodologia Lean? Obrigada. Obrigada pela pergunta, Júlio. Bom, vamos lá. Uma das dificuldades que a gente encontra hoje é a parte de investimento, né? Então, a gente sabe que a gente tem muita empresa com potencial de trabalhar com isso, mas que muitas vezes ainda não tem esse pensamento voltado para investir, para poder gastar, realmente. Vamos falar o dinheiro, vamos falar, né, a parte financeira do negócio, né? Então, ele tem um processo que atende ele muito bem, que sempre atendeu ele muito bem, né, que fabrica o produto dele, que entrega o produto dele, que dá o lucro dele, que dá o resultado positivo para a empresa. E a gente tem aí que mudar essa mentalidade do empresário, fazer ele entender que essa revolução industrial nova vai trazer uma série de benefícios, que ele pode ganhar mais ou que ele pode aumentar a sua produtividade, né? Então, a parte de investimento. Porque qualquer processo, isso falando como um todo, tá? Qualquer processo pode ser monitorado, pode ser... ele tem capacidade de ter dados para serem coletados e de melhoria, né? Então, todo processo tem probabilidade de ser melhor. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo prático aqui, né? Como eu falei antes, a gente trabalha na Rexroth, né? Que é a divisão aí da Bosch que trabalha com automação industrial. E nós temos bastante clientes que trabalham com unidades hidráulicas, por exemplo, papel e celulose, né? Então, o processo de fabricação de papel, ele envolve muita coisa hidráulica, muita coisa que é do nosso portfólio, do portfólio Rexroth. E qualquer minuto, qualquer segundo desse processo parado gera muito prejuízo. Então, a gente sempre era acionado, então sempre um assistente técnico era acionado para ir lá tentar resolver um problema quando a máquina já estava parada, né? E a gente, a gente conseguiu convencer o cliente de que evitar que a máquina pare é mais barato, né? Então, ele teve que fazer um investimento inicial, mas hoje a maioria dos nossos clientes tem o que a gente chama de Odin, que é o nosso Condition Monitoring, faz parte do portfólio Rexroth. Então, a gente sensoria todo esse sistema hidráulico. Esse sistema hidráulico ele é interligado à internet, e tanto o cliente quanto a Rexroth têm acesso 24 horas a esses dados. Então, a gente consegue analisar os dados de uma bomba hidráulica, a gente consegue analisar os dados de um motor hidráulico, e ele começa a dar sinais de que ele é passível de fazer uma intervenção, antes que ele quebre. Então, a gente consegue avaliar aí os sinais vitais da unidade hidráulica, assim, para que a gente evite que ele quebre. Você olha, a pressão de carcaça do seu motor aumentou um pouquinho, e a gente percebeu que essa pressão aumentou e não foi um pico isolado, ela aumentou um pouquinho e se manteve aí por alguns dias desde então. Então, está na hora da gente fazer uma troca. Então, na sua próxima manutenção preventiva, que você já tem programada no seu processo, troca esse motor, traz esse motor para a gente fazer o conserto, para a gente fazer a revisão. Com isso, ele consegue fazer com que o conserto desse motor fique mais barato, porque ele não vai ter muita peça quebrada, vai ter peça para ser revisada apenas, vai evitar que a máquina dele pare de maneira indesejada, vai parar só quando a manutenção estiver prevista, né, na manutenção preventiva, e a gente evita também emergências, tá? Outra coisa que a gente consegue fazer também é a compilação dos dados. Você olha, o seu sistema está muito saudável. Então, a gente não vê problema nenhum em você aumentar a velocidade da sua produção em 5%, que a gente acha que vai dar tudo certo. Então, ele aumenta a produtividade também. Tem um investimento inicial, ele teve que gastar, ele teve que investir no Odin, mas hoje ele colhe os frutos, entendeu? Então, eu vejo como um desafio convencer a indústria de que não é um gasto, é um investimento. Legal. E conectando a isso, Júlio, eu vejo 3 pilares aí, né, que são os desafios, né? A obtenção de dados, eu acho que é sim um pilar importante, mas talvez não tão crítico, porque hoje a gente já tem diversos dados aí conectados e muita informação, né?
mas eu vejo a criação da infraestrutura como um pilar fundamental. O que isso quer dizer? Que muitas vezes a infraestrutura que se tem, ela não é compatível com o que você quer de utilização para tecnologia futura. Então, por exemplo, carros elétricos hoje, se a gente fizesse uma migração hoje no Brasil de carros elétricos para carros a combustão para carros elétricos, nós não temos infraestrutura, por exemplo, para carregar os carros. É um exemplo de que a questão de infraestrutura é algo importante, né? E um outro ponto é a questão do investimento, como o Rafa colocou, né? O que é importante a gente entender na questão do investimento, né? O investimento em tecnologias futuras, ele é proporcionado por quê? Pelo quê? Pela consolidação das tecnologias atuais. Então, a consolidação das tecnologias atuais, o quanto você tem de robustez nas tecnologias atuais, o quanto você ganha de dinheiro naquilo, é o que vai proporcionar budgets ou investimentos para o mercado futuro, que vai te dar rentabilidade lá na frente. Então, é importante hoje as empresas elas terem a consolidação e a robustez nos produtos atuais e que aquilo proporcione investimentos para tecnologias futuras. Então, esses 3 pilares hoje são os mais importantes aí. Então, os dados, a infraestrutura e também a questão dos investimentos, né? Muito bom, Rafa. Tá certo, muito obrigado, pessoal. Imagina. Muito obrigada pela resposta, pessoal. Temos mais alguma pergunta? Ainda temos tempinho aí de responder mais alguma, senão a gente pode partir para o encerramento. Aproveitem, levantem a mão, mandem aqui no chat. Acho que não, então. Deixa eu ver só se alguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. Então, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos. Peço desculpa mais uma vez pelo atrasinho no começo. Acontece, né? Vida digital é isso. Mas agradecer ao Rafael Pérez, a Rafael Teodoro, Kleber aqui da Libras, Vitor também, que também está aqui. Não sei se ele está aparecendo na tela. Eu acho que não. Muito obrigada pela participação de todos. Esse vídeo estará depois disponibilizado no YouTube, tá? Para vocês acompanharem. Rafas, querem dar aí uma palavrinha? Eu só quero agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam aqui. Obrigado pela presença, obrigado por nos ouvir até agora. Espero que nós tenhamos atendido as expectativas de vocês e a gente está, mesmo depois do final dessa palestra, à disposição. Então, nos procurem lá no LinkedIn, podem me mandar mensagem no privado, podem perguntar qualquer coisa para a gente que a gente está à disposição. É isso aí, pessoal. Quero também agradecer a presença de todos vocês, a participação aí e compartilhamento aí dessas informações, das dúvidas. É importante que vocês compartilharem lá no LinkedIn, no Bosch Carreiras, e poder compartilhar de fato com as outras pessoas aquilo que vocês viram aqui hoje. E aproveitem as oportunidades que a Bosch dá aí. A Bosch é uma empresa global, super importante no mercado, que investe bastante no desenvolvimento na carreira das pessoas. Então, aproveitem as oportunidades e entrem em contato conosco. Abraço.